dependendo do horário que vocês forem assistir ao vídeo, né? O meu boa noite, o meu bom dia. Meu nome é Cláudio Márcio do Carmo, eu sou professor do Promel, do DELAC, da Universidade Federal de São João del Rei, bolsista de produtividade do CNPq e membro do GEPTED, que é o grupo de pesquisa da UFMG. E hoje a minha fala se intitula Preconceitos Gerais, Especificidades do Racismo e o Desafio ao Processo de Democratização e Redemocratização, Educação Antirracista, Politização e Tensão Discursiva. Para começo da nossa conversa, eu tomo como referência os empecilhos ao processo de democratização e redemocratização na contemporaneidade. E esse trabalho se norteia pela relação que pode ser estabelecida entre preconceitos gerais e as especificidades do racismo, partindo do princípio de que uma educação antirracista é um dos principais êmbolos do processo de politização na sociedade. E nesse sentido, e consequentemente, ela é causadora de uma tensão discursiva que é ao mesmo tempo transformadora, emancipadora, insurgente e geradora de mudanças na geografia social. Alguns conceitos que são importantes para o trabalho que eu estou desenvolvendo é o conceito de democratização como um processo de transição de um regime autoritário para um democrático, envolvendo mudanças políticas que ampliam a participação popular e garantem direitos. Também o de redemocratização, no caso brasileiro, o processo de transição do regime militar para a democracia, caracterizado pela retomada dos direitos civis, eleições diretas e a nova Constituição de 1988, e os próprios princípios da educação antirracista como prática pedagógica e política contínua que visa combater o racismo estrutural e promover a igualdade racial no ambiente escolar. Por isso ela também se baseia na Lei 10.639, que torna obrigatório o estudo da história e cultura africana e afro-brasileira, com adendo posterior na lei para que se acrescente a história e a cultura indígena. E a politização como esse processo de atribuir um caráter político a diversos temas, né, enquanto forma de resistência. E aqui deve ser entendido como uma conscientização cidadã. A abordagem que eu adoto, né, partiu de um conjunto de 100 textos midiáticos disponibilizados no Google Notícias, tendo como norma e forma de organização o próprio algoritmo do site, isto é, os textos dos mais lidos e acessados para os menos acessados. Esse conjunto de textos que constitui corpus, ele é analisado por meio da análise crítica do discurso, principalmente no modelo de 2010, com auxílio das ferramentas da linguística de corpus, de maneira geral, trazido a partir do Anticonc, que foi desenvolvido por Anthony em 2014. E produz um diálogo que eu acredito muito produtivo com as ciências sociais e a abordagem decolonial, o que tornou possível a gente ter uma crítica sociocultural e política que aponta incisivamente para os empecilhos ao processo de redemocratização, né? Que é colocado como uma das poucas maneiras da gente tentar dirimir o problema das injustiças e desigualdades sociais, ou, de acordo com Vieira, seria inclusive a única. Nosso objetivo específico é analisar empecilhos ao processo de redemocratização na contemporaneidade, tendo como norte a politização dos grupos minorizados, com especial atenção a negros e ao impacto do racismo em textos noticiosos de questões de injustiça e desigualdade social. Como objetivo específico, nós temos analisar a tensão discursiva engendrada em um conjunto de textos que tenham noticiado casos de injustiça e desigualdades sociais contra os grupos minorizados. E o segundo, relacionar os diferentes empecilhos ao processo de redemocratização tendo como norte a politização dos grupos minorizados e a tensão discursiva que é provocada e se manifesta na forma de conflitos. E o último, prover uma análise do discurso a partir da metodologia da análise da abordagem relacional dialética ao erro social proposta por Fairclough. Bom, para falar de preconceito de maneira geral, eu retomei a obra de Alport, de 1954, em que o preconceito ele é
considerado uma atitude hostil endereçada a um indivíduo devido ao fato de ele pertencer a um grupo socialmente desvalorizado. Com base nesse conceito, Lima e Vala já destacam que, pelo fato de existirem vários grupos socialmente desvalorizados, nós temos tantos tipos de preconceito quanto as pertenças a grupos minoritários, de onde a gente pode não apenas justificar o nosso recorte, né, o nosso recorte de tema, como também a relevância requerida pela vertente da análise crítica do discurso aqui adotada na busca de uma mudança social que seja promotora de bem-estar para todos. No caso específico do preconceito racial ou étnico, o Alport, na página 7, define como uma antipatia baseada numa generalização falha e inflexível, que pode ser sentida ou expressa e que pode ser dirigida a um grupo como um todo ou a um indivíduo porque ele faz parte daquele grupo. Então, nesses termos, Lima e Vala, 2004, na página 402, eles diferenciam o preconceito de racismo, porque este, mais que uma atitude, ele está assentado, né, vamos por assim dizer, no que Lima e Vala dizem, no que Vala percebem da seguinte maneira, né? Que o processo de hierarquização, exclusão e discriminação contra o indivíduo ou toda uma categoria social que é definida como diferente com base em alguma marca externa, real ou imaginada, como é o caso da cor, da pele, do cabelo crespo, a qual é ressignificada em termos de uma marca cultural interna que define padrões de comportamento. Bom, os procedimentos que foram adotados, né, foi a extração de dados quantitativos, né, a partir do Anticonc, desenvolvido por Lawrence Anthony, e que disponibiliza as ferramentas gratuitamente para análise de corpos na internet. O Concordance, como consiste na produção de listagens de concordância ou a ocorrência das palavras com o seu contexto e o cotexto, na verdade, de maneira que você possa, inclusive, ampliar o horizonte para que você tenha acesso a todo o arredor daquela palavra que você está estudando. E o Clusters Anagrams, que demonstra os grupos constituídos ou pacotes lexicais, que seriam a recorrência de uma palavra específica e aquelas que se agrupam com ela dentro do corpus. E aí você tem uma ideia de conotações positivas, negativas, tentativas de neutralização e assim por diante. A metodologia do erro social, passo a passo, é a seguinte: o Ferkel diz que a abordagem do erro social é uma mistura indissociável entre teoria e metodologia, na qual uma não pode ser separada da outra. Então, para isso, ele indica estágios de análise onde cada um é seguido do outro e dependente do outro, por causa da inter-relação. O primeiro passo é focar em um erro social no seu aspecto semiótico, né? E aí eu tomei como princípio a ideia do preconceito. E dos subitens ele diz que é para selecionar um tópico de pesquisa que se relacione ou aponte para o erro social. E no caso, eu trabalhei o racismo. Depois ele diz para construir objetos de pesquisa para o tópico de pesquisa inicialmente idealizado, teorizando de maneira transdisciplinar. E aí eu fui fazer uma avaliação do preconceito, da questão da raça, da questão do racismo, dentro de outras abordagens e dentro da teorização que tem sido feita por inúmeros pesquisadores e de diversas áreas. Porque, conforme o Ferkel se diz, a seleção desses tópicos tem a vantagem de mostrar aonde está a relevância social dessa pesquisa para as questões, os problemas e as injustiças da atualidade. O segundo passo para ele é identificar os obstáculos para abordar o erro social. E eu aponto como um dos grandes problemas, no caso do racismo, o efeito camaleônico que ele tem. Toda vez que a gente chega perto de questões importantes que poderiam provocar uma mudança social efetiva, ele se traveste com uma outra roupagem, né, e permanece
mesmo como o Glucksmann, quando estuda o discurso de ódio, fala como chispas de fogo por baixo da nossa frágil democracia. O 2.1 é para analisar a relação dialética entre a semiose e os outros elementos sociais. Então, seria a questão da lexicogramática, a questão interdiscursiva. O 2.2, selecionar textos, focos e categorias para análise, e nesse caso eu trabalhei com a categoria das relações lexicais e especificamente com notícias, com o gênero notícia. Nos dois primeiros itens listados, o FETO ainda se refere às escolhas, dizendo que o objetivo é desenvolver um ponto de entrada especificamente semiótico em objetos de pesquisa que são constituídos de forma transdisciplinar por meio de diálogo entre diferentes teorias e disciplinas, o que enriquece e muito o trabalho. O 2.3 é a execução exata da análise dos textos, tanto interdiscursiva quanto linguística e semiótica. Por fim, no subitem 2.3, o FET propõe a execução da análise do material selecionado, e aí você vai especificamente nos textos encontrar os mecanismos de endosso, os mecanismos de contestação, e produz a análise de maneira geral. O passo 3 é considerar se a ordem social precisa desse erro social. Isso é um momento em que instiga o analista a pensar o erro apontado sobre um outro viés. É uma oportunidade para que se aprofunde no objeto de estudo, passando a observá-lo por outra perspectiva. O quarto passo é identificar possíveis formas de superar os obstáculos, que é uma etapa bastante importante de a gente pensar em qual é o nosso papel como pesquisador, nosso papel como negros, o nosso papel como instigadores de novas formas de vivenciar e de perceber o outro com mais respeito numa sociedade que está muito carente de humanidade. Esse último passo, então, da metodologia é aquele que propõe algum tipo de aspecto para talvez causar uma mudança social de verdade, porque o aspecto ele é transformativo até que se chegue à mudança, né? Mas esse é um foco importante e positivo da crítica que se faz. Depois eu passo a falar sobre decolonialidade com alguns pontos centrais da proposta para não me alongar muito. E parto do princípio que a perspectiva decolonial está voltada para o descentramento orientacional do pensamento e dentro da pesquisa do pensamento europeu, a partir do qual ela tem sido maiormente orientada, como já pontuava o professor Luiz Paulo da Moita Lopes, na Linguística Aplicada Indisciplinar, quando requeria as chamadas vozes do Sul como uma outra forma de norteamento do pensar que descentralizasse e pudesse reconduzir as pesquisas de formas outras. Aí o Walter Miolo diz: o pensamento e a ação descoloniais focam na enunciação, se engajando na desobediência epistêmica e se desvinculando da matriz colonial para possibilitar opções decoloniais, uma visão da vida e da sociedade que requer sujeitos descoloniais, conhecimentos descoloniais e uma produção descolonial. Bom, a análise crítica do discurso eu interpretei, né, de maneira bastante específica num trabalho recém-publicado como uma perspectiva antropofágica, que eu chamo. Se recontextualizada, a antropofagia pode e deve ocupar lugar central na construção de um pensamento decolonial brasileiro, que faz da deglutição uma necessidade, da antropofagia um processo e do decolonial, nesses moldes, uma alternativa mestiça, de resistência e transgressivamente brasileira de produzir a si mesmo em todas as suas dimensões, identitária, epistêmica, religiosa e cultural, etc. Como pontuou Vitalães Neto, ele diz: é incontestável que a antropofagia, tanto como designação específica do programa modernista de Oswald de Andrade, década de 1920, quanto como indicação genérica de seus desdobramentos e releituras, ocupa lugar de destaque na história intelectual brasileira do século XX. Como destacou Oswald de Andrade,
no Manifesto Antropofágico, a antropofagia é o que nos une social, econômico e filosoficamente como a única lei do mundo, né, no que ele chamou, né, de forma mascarada, dos individualismos e coletivismo, né, destacando especialmente os tratados de paz. O que advogamos aqui é que a validação ou sobrevivência de um postulado é dependente da própria matriz que o valida. Nessa perspectiva, erigir novos parâmetros já é em si desafiador, transgressor e constituidor de novas formas de agir, pensar, sentir, ser, fazer e realizar nas diferentes dimensões da vida ordinária, incluindo a da episteme que tem orientado as pesquisas durante séculos. Embora seja um enorme desafio, nós precisamos mais que apenas teorias, mas também de uma atitude, né? Que a gente possa dizer uma atitude decolonial e uma postura que leve à anticolonialidade como uma forma de contrapoder, que seja mais que contra-hegemônica, mas anti-hegemônica. Embora seja um enorme desafio, nós precisamos, então, mais que apenas teorias, mas também de uma atitude decolonial, a postura que leva a essa anticolonialidade, como conduta, como contrapoder, e aí, conforme eu já disse, mais que contra-hegemônica, mas anti-hegemônica. Meus dados, para vocês terem uma ideia, né, ele é um corpus de 100 textos com 10.477 types, 66.952 tokens, né, todos eles do mesmo gênero, que é o gênero notícia, e o programa trabalha com, aqui a gente tem a palavra raça, que o programa coloca em azul logo no meio, que é a palavra a partir da qual a pessoa coloca para pesquisar, né? E aí vem aqui o cotexto, e você pode ampliar esse cotexto à medida que você vai estudando, né? E no caso da palavra raça, nós tivemos 38 ocorrências, né? Depois eu pesquisei a própria palavra racismo, né? E a palavra racismo, né, foi utilizada 438 vezes, né? E ligadas a delito, discriminação, agente, a injúria, a discurso de ódio, né? Todo tipo de preconceito, e a partir dessas conexões que eram feitas, eu ia produzindo análise. E pesquisei, claro, né, o próprio preconceito também, que tem 43 ocorrências, para eu conseguir partir de algo mais genérico para algo mais específico na questão das relações raciais, né? Também utilizei o cluster para descobrir quais eram as associações mais fortes que eram feitas. Então, as associações de preconceito traziam os grupos minorizados, como travesti, as pessoas pobres, no caso da alporofobia, as mulheres e outros grupos nominalmente, né? Raça, por sua vez, trazia as noções de cor, de obscurecimento, fazia interseccionalidade entre raça e sexo, raça e gênero, raça e indigeneidade, e assim por diante. No caso específico do racismo, ele trouxe vários tipos: o racismo ambiental, racismo estrutural, institucional, recreativo, religioso, racismo algoritmo, que tem sido estudado por importantes pesquisadores, não só do Brasil, como no mundo todo, né? De maneira geral, esse aqui seria o dado completo. Eu analisei 43 ocorrências da palavra preconceito, 38 da palavra raça e 438 ocorrências com a configuração textual da palavra racismo, né? E aí, chego aqui pelo caminho perdidos e achados, aonde essa busca me levou. As relações lexicais revelaram não apenas o que extensa bibliografia apontava, mas
comprovou estatística e probabilisticamente o aspecto camaleônico do racismo, com seus tentáculos na forma de exclusão, violência, contradições, interditos sociais e hipocrisia social, frente a um erro social grave sob designações opacas e opressoras travestidas de nova roupagem. Isso pode ser percebido nos clusters formados tanto com a forma geral, a partir da palavra preconceito, em suas aparições, quanto com as claramente evocadas, formadas com as palavras raça e racismo, frente a discursos não apenas históricos, mas sociológicos, políticos, religiosos, educacionais, ambientais, etc., numa interdiscursividade orquestrada para a manutenção do poder, mas já cedendo espaço ao contrapoder, pela politização dos próprios grupos minorizados e que são oprimidos como uma forma de resistência e de insurgência. A ordem social claramente não precisa desse erro frente à diversidade que é constitutiva das sociedades, especialmente as plurais, o que dá espaço para falarmos uma análise crítica do discurso antropofágica, como um possível passo na interpretação do mundo social hoje, com os moldes brasileiros, como mais uma alternativa decolonial. A insurgência e a politização dos sujeitos como pensadores de uma realidade não distante é um passo importante do processo de mudança social ao perpassar o caráter transformativo das formas linguístico-discursivas e semióticas indiciadoras desse estado de coisas a ser mudado a partir da superação do obstáculo trazido com o preconceito e, de maneira estreita aqui, com o próprio racismo. A educação racista como um caminho para a maior politização da própria sociedade. E isso é imperativo para a retomada do processo de redemocratização de um Estado que se diz laico e erigido pelos princípios democráticos. Essas são as minhas referências. No caso, eu coloquei bibliografia, porque eu tirei só algumas ideias, né? Muito obrigado pela escuta. Contatos claudios@ufsj.edu.br. Muito obrigado e até uma próxima. Um abraço.